Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O ministro da Aviação Civil e articulador do governo federal negou hoje que a União possa ajudar financeiramente o Rio Grande do Sul. Ao desembarcar em Porto Alegre esta manhã, Eliseu Padilha afirmou que o Estado precisa apresentar um plano de renegociação da dívida, mas que o assunto só deve entrar na pauta do governo federal a partir do ano que vem. Segundo Eliseu Padilha, o governo federal tem sido compreensivo com o atraso de alguns dias no pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União, mas afirmou que o Estado não pode abusar do prazo estipulado em contrato. O ministro disse ainda que tem tentado agilizar os contatos do governador José Ivo Sartori com a área econômica do governo federal, mas afirmou que o problema da dívida do Rio Grande do Sul é local e que o governo federal não tem recursos extras para ajudar com a crise. O ministro disse ainda que a renegociação da dívida dos estados deve voltar a ser discutida em Brasília, mas somente a partir do ano que vem. A hora que os gaúchos tiverem um projeto que coloque o estado de pé, mesmo que seja num plano de 10, 20 anos, terá o apoio do governo federal, não tenho dúvida nenhuma. Agora, enquanto nós tentarmos transferir o problema que é local para a União, não tem solução, porque o problema é do Rio Grande do Sul, é de Goiás, é de Alagoas, é de Pernambuco, não tem solução para todos. Esta sexta-feira, comemora-se o Dia Nacional do Voluntariado, um conjunto de ações realizadas de forma desinteressada por pessoas que buscam solucionar problemas que afetam a sociedade em geral. E agora vamos falar de voluntários que cuidam de crianças com necessidades especiais. Eles afirmam que o trabalho fez com que se tornassem pessoas melhores. Há 15 anos, Eleonora é cuidadora voluntária na Casa do Menino Jesus de Praga, em Porto Alegre. A instituição abriga e dá assistência social a crianças com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente. A iniciativa mudou a vida da aposentada, que tem uma relação de afeto com cada um deles. Nós nos tornamos pessoas melhores, ficamos mais abertas, as pessoas ficam mais abertas às necessidades do mundo. Tu vê crianças com essa necessidade, que é um segmento isolado, esquecido. A gente não tem uma legislação que contemple com muita facilidade projetos que atendam as nossas crianças. E tu vê a necessidade que eles têm de afeto, de alimentação, de coisas básicas, enfim. Mas principalmente a troca afetiva que se tem com eles. É uma coisa fantástica, é muito bom. A Eleonora está entre os 70 voluntários da Casa do Menino Jesus de Praga, que doam parte do seu tempo para cuidar de 40 crianças e adolescentes, entre eles o Alisson. O adolescente tem 16 anos e entrou na instituição com apenas 2 anos. Desde então, tem uma amizade especial com a voluntária. Tem amor, carinho, respeito. Ela é minha mãe. É verdade? E ela te dá uns puxão de orelha de vez em quando? Quando precisa, sim. E como? Quando precisa, sabe? Como é que é, né? A estudante Marina dedica parte das suas noites para dar carinho à pequena Lawanda. Eles retribuem todo o carinho que a gente dá. Então, ver um sorriso, ver um aperto de mão, vale todo esforço de vir até aqui. A vontade de ajudar o próximo é a principal característica do voluntário. Explica Tânia Zambuja, que atua no núcleo de voluntariado do Centro de Pastoral e Solidariedade da PUC. Ser voluntário é estar disponível para ajudar o outro, para estar numa entidade, fazendo com que essa entidade, junto com os seus colaboradores, atuem de forma humanizada. É uma forma também de educação, uma educação transversal, que nos torna, através da atitude cidadã, uma pessoa mais humanizada. Mas, para ser voluntário, é necessário seguir a legislação brasileira, que caracteriza como trabalho voluntário a atividade não remunerada prestada por pessoa física, a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos. Bom, a gente vai continuar falando então desse assunto com a Daniela Pimentel, que é supervisora da Associação do Voluntariado e da Solidariedade, a AVSOL. Boa tarde, Daniela. Boa tarde. Importantíssimo aí, nós vimos o trabalho desses voluntários. Qual é a realidade do voluntariado hoje no Rio Grande do Sul, no Brasil? O que
dá para se falar a respeito? Claro, a gente pode perceber que o voluntariado, nos últimos tempos, ele vem crescendo muito, ganhando muita mídia, muito espaço, muitos voluntários, muitas pessoas com desejo de atuar como voluntário. A gente pode entender que isso é uma busca por um resgate da solidariedade, né? Do espírito de solidariedade. A gente vive numa cultura em que o individualismo ele prevalece, né? É a minha casa, é o meu carro, é as minhas roupas, são as minhas coisas, né? Meu trabalho para eu conquistar aquilo que é meu. Quando a gente fala em solidariedade, é um contraponto a isso, né? E a gente vive uma crise muito grande, né? Uma crise mundial, uma crise ambiental, em que as relações elas estão perdendo muita eficácia, elas estão perdendo a sua conectividade, né, o sentido. Então, ser voluntário é uma forma de tu resgatar, né, as relações de troca, os encontros, né, de tu poder te colocar a serviço, colocar aquilo que tu tem de mais precioso, sair do teu umbigo, do teu individualismo, né, e realmente buscar algo que vai fazer uma transformação maior, né, para uma outra cultura. A gente Todos sai se cooperando, né? Exatamente, é uma rede, né? É uma rede de solidariedade. Sim. E o perfil do voluntário, o voluntariado hoje, quem pode ser voluntário? Como ser voluntário? Todos podemos ser voluntários, né? Em qualquer momento, em qualquer hora. O mais importante é que tu consiga buscar um trabalho voluntário engajado com o projeto, né? Engajado de alguma forma. Porque muitas pessoas se comprometem, eu estou a fim de ser voluntário. Então, se colocam à disposição, vai numa semana, na outra semana já não pode fazer o trabalho numa organização, no projeto que se comprometeu. Né? E isso também não é muito interessante, né? Não é legal, porque a partir do momento que tu te compromete em ser voluntário, tu vai criar uma expectativa em toda uma comunidade, em toda uma organização social, né? Então, é uma troca, né? E para essa troca acontecer, ela precisa ter periodicidade. Então, tu precisa disponibilizar, assim, teu tempo de uma forma comprometida, né? Buscar, temos o termo de adesão agora, né? Desde a lei do voluntariado. A gente precisa ter um termo de adesão para formalizar esse pedido de voluntário. Todos podemos ser voluntários, mas a gente tem que ter um intuito de buscar um voluntariado comprometido, né? Porque o voluntariado, ele é pedagógico, ele é educativo. A partir do momento que tu te compromete, né? Se tu sabe que tu não vai conseguir estar disponível com um tempo fixo, né? Se tu vai, numa vez que outra, fazer algum tipo de ação, ok, é importante também. Mas aí não vai caracterizar como um voluntariado, né, comprometido, visando uma transformação social. Sim, eu queria dizer a respeito do voluntariado no Brasil e em restante outros lugares do mundo. Essa comparação, como é que funciona em outros lugares do mundo, no Brasil? Existem diferenças, percebe? Sim, muitas diferenças. Sim. A gente vê algo que no Brasil está começando a surgir agora, a gente vê muito nos Estados Unidos, né? É a questão do voluntariado empresarial, por exemplo, né? Que são empresas organizando o seu grupo de colaboradores para fazer uma determinada ação voluntária, né? Isso a gente vê que hoje no Brasil vem surgindo, é diferente de um trabalho voluntário contínuo, né? Em que uma pessoa busca uma organização para fazer. Mas também na América Latina é muito forte a questão do voluntariado. Por exemplo, no Chile, jovens se colocam todo o período de férias para se mudar, sair das suas casas e ir para uma escola, né, fazer uma ação numa comunidade pontual. Ficam durante todo o período de férias, né? Então, essa característica ela é bem forte também no Chile. Sim. E o Brasil, mas o Brasil vai se tornando, vai se encaminhando para algo. Vamos ter uma realidade parecida. Isso, o Brasil vem surgindo isso, já vem acontecendo. O voluntariado ele vem se organizando no Brasil. Ele sai daquela cultura do assistencialismo, né, para uma cultura de mudança de cultura mesmo, né? Que é buscando uma paz, solidariedade, buscando algo, uma rede maior. E a gente vem, a busca das pessoas pelo voluntariado é um resultado, é um indício disso, né? Dessa mudança que o Brasil vem saindo. A Avesol, pessoal que se tiver interesse pode entrar em contato com vocês também. Com certeza. A Avesol, né? A Associação de Voluntariado e da Solidariedade. Com certeza. Estaremos aguardando. Tá certo. Daniela Pimentel, supervisora da Associação do Voluntariado e Solidariedade. Daniela, parabéns e obrigado pela gentileza. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. A sexta-feira é de grande variação térmica na maior parte do Rio Grande do Sul, com tarde agradável e frio à noite. Porto Alegre amanheceu com tempo firme. À tarde, os termômetros marcam 21 graus. Em Guaíba, faz 22 graus e o sol aparece entre nuvens. Variação de nebulosidade no litoral norte.
A máxima não passa dos 20 em Tramandaí. No Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o trabalho ainda é intenso para que tudo esteja pronto até amanhã, quando a Expo Inter abrirá os portões. Os organizadores da feira esperam um público superior ao do ano passado. A maior parte dos 4.758 animais inscritos para a exposição já está instalada nas baias e gaiolas da Expo Inter. Mas até o final da feira, outras centenas de animais chegam para participar de remates, leilões e provas. E todos passam pela inspeção sanitária para a checagem da documentação e da saúde clínica dos animais. Tiveram algumas reprovações, mas nada fora do que sempre acontece e dentro do esperado, né? Nenhuma doença mais grave que tenha sido detectada aqui, só mesmo problemas de rotina. No parque, nesta manhã, ainda tinha trabalho. 300 pessoas atuam na equipe de limpeza. Hora de deixar a grama das raias de provas aparadinha. E ainda de finalizar a montagem dos estandes. Só falta os acabamentos final. E aí, pronto para começar a feira? Pronto para começar a feira. Vamos lá. Porém, a estrutura geral do parque está praticamente pronta. Isso depois que 70% dos pavilhões tiveram que ser reformados. Nós, quando chegamos aqui, nos deparamos com aquele vendaval de dezembro e que estava o parque com telhas espalhadas por tudo que era lado, os pavilhões todos descobertos. Nós enfrentamos de março para frente e hoje podemos dizer tranquilos, sossegados, serenos, de que o parque está 100% pronto para receber expositores, visitantes, enfim, todo o público que vem para a Expo Inter. Quem vier de carro paga R$ 32 pelo estacionamento mais o ingresso do motorista. Para as demais pessoas, a entrada custa R$ 13. Estudantes e idosos devidamente identificados pagam R$ 6 e crianças menores de 6 anos estão isentas. Os portões abrem às 8 da manhã e os visitantes podem ingressar no parque até às 8h30 da noite. A expectativa é superar o público do ano passado e receber mais de 600 mil pessoas em 9 dias de feira. O campo se aproxima da cidade e torce por bons negócios para aquecer um dos mais importantes setores da economia gaúcha. E a TVE já está preparada para a cobertura completa dessa 38ª edição da Expo Inter. A cebola este ano é o principal alvo do aumento dos preços. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a inflação no valor desse alimento foi de mais de 200% entre julho do ano passado e julho deste ano. O dado da pesquisa mensal do valor da cesta básica, produzido pela Universidade de Caxias do Sul. Acompanhe na reportagem da UX TV. Olhando para toda essa plantação, não dá para imaginar que estejam plantadas 1.200.000 mudas de cebola. Mas seu Escopel, agricultor e proprietário desses 3 hectares, garante. Dessa quantidade toda, o resultado é de apenas 150 toneladas de cebolas. E olha que dá trabalho. De 6 a 8 meses. Desde o início do plantio, de 6 a 8 meses, se planta em abril e se colhe em dezembro. O estado do Rio Grande do Sul é responsável por 112.000 toneladas de cebolas. São no total de 5.000 hectares plantados, com o envolvimento de 4.200 propriedades rurais. Só na Serra Gaúcha são colhidas 45.000 toneladas. Dos 50 municípios envolvidos, Caxias do Sul ocupa a 4ª posição, colhendo ao ano uma média de até 3.000 toneladas, tendo a participação de 180 propriedades rurais, com 75 a 100 hectares plantados. É muita cebola, mas o que queremos saber mesmo é por que o preço está tão alto. A produção não ficou ficou aquém daquilo que se esperava no município e na região, e essa cebola, a maioria dela vem de fora, né? E ela vem com uma qualidade bastante boa, então por isso também o preço tende a subir, né? O que está havendo com a cebola? Nós estamos tendo uma inflação de oferta, porque a nossa safra a gente ainda não colheu, as safras nas regiões produtoras frustraram, e isso tem elevado os preços da cebola. Por quê? Porque a oferta diminuiu. Para suprir o mercado local, nós estamos tendo que importar cebola de outros países. Vem vindo cebola até da Espanha. E aí nós temos o componente da variação cambial.
220% de reajuste de julho de 2014 a julho de 2015. A nova vilã do consumidor é a mais procurada em dia de feira. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser. A cebola tá muito cara? Tá demais, né? O senhor lembra quando a cebola estava bem baratinha, quanto que o senhor pagava mais ou menos o quilo? Em torno de R$1,90, R$2. E agora? Agora tá 6, 7. Hoje ainda está em oferta por R$13,90, R$13,70, uma coisa assim. Mas está muito alto o preço. Dá para cozinhar sem cebola? Não, impossível. Mas com esse preço fica difícil. Mas eu dou um jeito de botar um pouquinho menos e aí dá para te fazer, né? Em vez de botar uma, botar metade. Vai fazer o quê? Aproveitando hoje justamente porque o preço tá barato? Sim, porque eu tenho restaurante também, tá barato, aí a gente tem que fazer um mesh, né? Pegar um mais barato. Dentro dos próximos 2 meses nós já vamos começar a colher a nossa safra e aí a tendência é que os preços entrem em declínio. Então no dia da feira, e eu até aconselho, venha, faça seu ranchinho, compre as verduras, as hortaliças, os tubérculos, enfim, a cebola para a semana, porque vai estar mais barato nesse dia. Vamos continuar falando de alimento, mas o alimento é cerveja. O bairro Anchieta, em Porto Alegre, é um dos maiores polos cervejeiros do país, 11 indústrias artesanais. Falar sobre isso está aqui o Humberto Frelich, empresário, dono de cervejaria, né? Boa tarde. Como é que surgiu esse polo, Humberto? Ele surgiu a princípio da necessidade de conseguir realmente um lugar onde se pudesse instalar indústria, né? Um lugar que se pudesse fazer licenciamento para a implantação de indústria, que tivesse acesso e que essencialmente que tivesse aluguéis com preço acessível, né? A princípio começou dessa forma, né? Então todos são microempresas, as microcervejarias, e a primeira cervejaria que se implantou lá foi a cervejaria Seasons, depois outras foram, seguindo o mesmo exemplo, foram chegando, daqui a pouco começou a surgir uma sinergia entre as cervejarias, e agora todo mundo quer estar lá, né? Todo mundo quer interagir dentro desse meio, né? São quantas cervejarias hoje? Atualmente são 11 que estão ali implementando, né? Estão no polo, e outras estão querendo chegar, né? Outras estão em implantação. E a quantidade existem litros, vocês têm razoavelmente, assim, olha, quanto fabricado? Todo o bairro ali, todo o polo atualmente está produzindo mensalmente entre 70 e 80 mil litros, tá? Considerando que são 11 empresas juntas. Para ter uma ideia, uma empresa de grande porte, uma planta só de uma grande cervejaria produz em torno de 1 milhão de litros por dia. Ali são 70 mil litros por mês. Então, para ter uma noção do que é uma micro cervejaria, realmente é uma empresa, uma indústria artesanal, né? Tu falaste dessa questão do artesanal. A diferença da cerveja, essa questão da cerveja, é a questão artesanal de fabricação com qualidade, de forma mais até em escala menor, mas usando a criatividade, né? Sim, com certeza. Para começar, a principal diferença de uma cerveja artesanal e uma cerveja de massa é que quem vai criar a receita, quem vai definir o que é produzido é o cervejeiro e não o departamento de marketing. Sim. Então, por aí já começa a coisa. Então, sim, sempre são produtos autênticos, são produtos autorais, por que não dizer artísticos, né? Realmente é a criação do cervejeiro tentar comunicar alguma coisa para o seu consumidor, para o seu público, né? E cada um, é um produto de nicho, né? Então não é um produto que tenha que atender ao gosto de todos. Geralmente uma microcervejaria, ela vai produzir vários estilos de cerveja, procurando atender gostos distintos, né? E muitas vezes cada cervejaria vai acabar se especializando ou focando em alguma linguagem, em alguma escola cervejeira mais definida e cria um público cativo, né? Bom, e as cervejarias já receberam premiações? Muitas. Hoje em dia o nosso polo ali do bairro Anchieta é referência na América Latina em termos de qualidade do produto. Então, premiações nacionais e internacionais. E isso é muito legal, o sucesso de um é o sucesso de todos ali, né? Então, cada vez que um ganha uma premiação, todos vibram juntos, né? Isso é muito interessante e isso já está começando a se expandir até para o resto do estado, né? O resto das cervejarias do Rio Grande do Sul muito estão se espelhando
ali no nosso polo do Anchieta e todo o Brasil está de olho, né? O consumidor está de olho. Sim. E vocês têm interesse em criar uma associação? Sim, estamos formando. A gente já tem um grupo informalmente, né? A gente já se conversa, né? Todos os proprietários ali das cervejarias já têm uma excelente relação entre eles. A partir dali surgiu a semente, né, de um projeto que está sendo desenvolvido junto com o Sebrae, aqui do Rio Grande do Sul, que daí abrange todo o estado e está culminando na formação de uma associação das microcervejarias, né, essencial para que a gente tenha força. São microempresas, né, competindo num mercado gigante. A importância da associação é para isso, a questão exatamente, é representatividade. E é assim, representatividade tanto na parte de compras, né, questão de baratear custos de frete, custos de compras, fazer compras coletivas, auxiliar na questão de distribuição, questão de logística, enfim, juntos somos mais fortes, né, o nosso lema. Com certeza. Conversamos com o Humberto Frelich, que é empresário, dono de cervejaria. Falamos um pouco aí sobre esse universo das cervejas artesanais aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Sucesso para vocês. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Fez frio ao amanhecer na Serra Gaúcha, 6 graus em Caxias do Sul. Com a presença do sol, a máxima chega aos 20 graus. Em Passo Fundo, na região norte, o dia começou com tempo aberto e mínima de 7. A máxima atinge os 22. Faz 22 graus à tarde e o sol predomina também em Cruz Alta, no noroeste. Veja daqui a pouco, na série sobre a nova onda de imigração no estado, o enfrentamento ao preconceito e a busca pelo visto humanitário. E em instantes, Escola Porto Alegre completa 20 anos e se mobiliza para manter as portas abertas. Sexta-feira começou com poucas nuvens e mínima de 8 graus em Santa Cruz do Sul, no centro do estado. As temperaturas aumentam à tarde, faz 23 graus. Máxima de 23 e variação de nuvens em Santa Maria. Condição semelhante em Cachoeira do Sul. Os termômetros marcam 22 graus. Morreu na noite desta quinta-feira o gari Luiz Eduardo Munhoz, que foi atropelado na quarta-feira em Porto Alegre. Munhoz estava internado na UTI do Hospital de Pronto-Socorro com traumatismo craniano e hemorragia desde o acidente ocorrido na Avenida Ipiranga. Luiz Eduardo Munhoz, de 35 anos, estava internado no Hospital de Pronto-Socorro. Ele teve traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos. O colega dele, Tiago dos Santos, de 30 anos, também morreu em função do atropelamento. O motorista causador da tragédia conseguiu comprovar que tem problemas cardíacos. Ele alega que sofreu um mal súbito. O teste do bafômetro feito pouco depois do acidente deu negativo. O acidente aconteceu na quarta-feira pela manhã na Avenida Ipiranga. Revoltados com o atropelamento dos colegas, os garis derrubaram o carro do causador do acidente no Arroio Dilúvio. Eles também tentaram linchar o condutor. Os garis fazem parte de uma cooperativa que presta serviços ao Departamento Municipal de Limpeza Urbana. O diretor do DMLU afirma que são tomados todos os cuidados para garantir a segurança dos trabalhadores. Todos os serviços que são executados, como esse de roçada nas vias públicas, eles obedecem a todas as normas previstas na legislação atinentes à segurança do trabalho. E na Avenida Ipiranga há um rigor ainda maior
de fiscalização e treinamento, porque é uma via rápida, uma via arterial, que oferece maior perigo, obviamente, a essa atividade. Proporcionar atendimento clínico para alguns pacientes sem que eles precisem sair de casa. Com essa proposta, um projeto com padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde vem sendo implementado em diversas cidades pelo país e aqui no estado. Em Estância Velha, na região do Vale dos Sinos, o projeto chamado Melhor em Casa está completando 1 ano de atividades. Parceria da Secretaria de Saúde do município com uma entidade da sociedade civil tem garantido o atendimento à população. Veja na reportagem da TV Fevale. Ali, sentado no sofá da sala, seu Alfonso conversa com enfermeiros. Há algum tempo ele teve graves problemas de saúde e precisou de um acompanhamento, que graças ao projeto Melhor em Casa, pôde ser feito na própria casa dele. Após 3 meses de assistência médica, ele agradece a atenção que recebeu. Eles vieram ali, me fizeram curativo, né, das feridas que eu tinha, né, e como é que se diz, me ajudaram para mim ser mais animado, né, para me animar, essas coisas assim, né. Os cuidados variam, né? Desde cuidados que são a orientação da família, de como lidar com esse paciente que de alguma forma veio do hospital com alguma deficiência, acompanhamento médico, de enfermagem, da psicóloga, para começar a ter uma vida mais estável dentro daquele domicílio. O projeto completa 1 ano neste mês e já atendeu diversas pessoas. A equipe conta com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que realizam as visitas de acordo com a necessidade de cada paciente. Nesse ano foram muitas pessoas atendidas. Atualmente nós estamos atendendo 35 pessoas. Com certeza dessas 35 pessoas, em torno de 20 delas, se nós não tivéssemos o programa, estariam hospitalizadas numa instituição hoje. Todos aqueles benefícios que a gente necessita para o atendimento são patrocinados pela Secretaria de Saúde, como fralda, alimentação, material de curativo, empréstimo de acessórios, como cadeira de rodas, cama hospitalar, colchão piramidal. Toda a Secretaria provém para essas pessoas. Parceiro do projeto, o Lions Clube de Estância Velha realiza ao longo do ano campanhas para arrecadação de dinheiro, que é aplicado no programa Melhor em Casa. A gente tem o chá, que a gente chama Chá do Lions, onde toda a renda deste evento é destinada para esse projeto Melhor em Casa. A iniciativa ainda está no seu 1º ano de atividades, mas já é motivo de orgulho para quem participa e de qualidade de vida para quem precisa do tratamento. Eles têm uma qualidade de vida melhor quando estão em casa, né? Longe do hospital, dentro da sua realidade. Eu digo sempre que os pacientes têm a sua cama, os seus cheiros, os seus sons, né, os barulhos, as crianças da família, e isso dá uma qualidade de final de vida melhor para os pacientes. No livro O Cérebro Desconhecido, o patologista clínico Hélion Póvoa, um dos maiores estudiosos sobre o intestino, enfatizou a importância do bom funcionamento desse órgão para a nossa sensação de bem-estar. Mas como cuidar bem desse órgão? É o que nós vamos saber agora no quadro Qualidade de Vida com o psicanalista e farmacêutico Dálmio Moraes. Boa tarde, Dálmio. Boa tarde, Nívia, tudo. De fato, o bom funcionamento do intestino influencia na nossa qualidade de vida. De que forma? Totalmente, porque no intestino, especialmente no cólon, a porção final, é que nós temos o resíduo final dos alimentos que a pessoa ingeriu e, mais importante, aí se produzem inúmeras substâncias fundamentais para o organismo. Então, se o intestino estiver bem funcionante, a evacuação vai ocorrer, então esses resíduos de alimentos não vão permanecer, não vão apodrecer, não vão criar toxinas e com isso, então a pessoa se sente muito melhor se estiver bem funcionante ou não, aí vai começar a aparecer os sintomas. Que cuidados nós devemos ter para o bom funcionamento do intestino? Um cuidado fundamental é a ingestão de alimentos ricos em fibras, porque as fibras, além de melhorar a consistência, o volume das fezes, ela retém água e essa umidade é indispensável para o bom funcionamento do intestino. A outra é a ingestão de água.
A terceira é a atividade física, porque hoje as pessoas estão muito sedentárias, então a musculatura do baixo ventre e inclusive o peristaltismo, que é o movimento do intestino, ele fica enfraquecido. Então as pessoas fazerem atividade física dando ênfase a uma ginástica que tonifique os músculos do baixo ventre, vão favorecer a evacuação e, com isso, melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Quais são os alimentos importantes, então, para o bom funcionamento do intestino? Essa é uma grande polêmica que a gente tem, que as pessoas hoje estão dando preferência a alimentos sem fibras, os chamados produtos alimentícios. Então, é o clássico, as frutas, as verduras, os legumes, os alimentos duros que a pessoa tenha que mastigar. Isso, inclusive, já começa a ativar o peristaltismo a partir da mastigação. Então, esses, os cereais integrais, enfim, alimentos que tenham fibra, eles vão favorecer a boa função do intestino. Alimentos muito refinados, sem fibras, vão prejudicar. Por exemplo, se tu comer uma laranja, tu vai ter um excelente nível de fibra no intestino. Se tu tomares o suco da laranja, já vai ser completamente diferente. Além de se tornar mais calórico, porque aí fica mais concentrado o açúcar da fruta. Ok, então. Dalmio Moraes, psicanalista e farmacêutico, muito obrigada pela gentileza. Uma boa tarde. Boa tarde. A Escola Porto Alegre comemorou ontem 20 anos de atividades em clima de festa e de mobilização. A instituição voltada para jovens e adultos em situação de rua corre o risco de ser fechada. Mas alunos e professores lutam por sua permanência. Teatro de bonecos, apresentações musicais e bolo para comemorar os 20 anos da Escola Porto Alegre. Uma instituição que já mudou a vida de muita gente. Wagner participa das aulas há mais de 10 anos. Além de aprender a ler e escrever, conta que deixou o mundo das drogas. Eu estava traficando, eu estou aqui estudando. Eu andava com a arma embaixo do braço, na cintura. Hoje eu ando com caderno, com lápis, com a borracha, com apontador. Não preciso andar armado. Hoje a escola tem cerca de 190 alunos. Segundo a direção, pelo menos 60 frequentam as aulas regularmente. E a maioria dos jovens e adultos, 90%, ainda vivem em situação de rua. Na EPA, eles contam com assistência psicológica, podem tomar banho e fazer refeições. Também participam de oficinas profissionalizantes, como essa de cerâmica. A principal preocupação é fazer com que todos se sintam acolhidos. Quando eles entram nas outras escolas com diversos estudantes, com outras realidades, eles já se sentem no olhar dessas pessoas discriminadas e eles não permanecem. Essas escolas não atendem essa especificidade. Um banho, uma escuta, por exemplo, trabalhar com metodologia de redução de danos. Então, toda essa questão de uma metodologia própria que a escola construiu, ela vai muito possivelmente se dispersar numa outra escola. Depois de abandonar muitos colégios, aos 34 anos, Enio finalmente conseguiu terminar o ensino fundamental e está otimista. Acho que é o ponto inicial, assim, de tudo, né? Tudo tem que ter um princípio, né? O primeiro passo, né? E aqui a conclusão desse ensino fundamental, né? É uma forma de, daqui a pouco, tu conseguir um trabalho melhor, daqui a pouco ingressar numa escola de ensino médio. Mas a EPA corre o risco de ser fechada. A prefeitura quer transformar o espaço em uma escola de ensino infantil e transferir os atuais alunos para outro local. Se tiver a escola no lugar onde ela está, o tráfego vai diminuir bastante. Porque enquanto o pessoal pode estar vendendo balinha lá, eles estão aqui, ó. Estão cantando, estão botando sentimento, saudade de família, irmão, pai abandonado por briga, por estresse, por sei lá. Em abril, a Justiça Estadual proibiu a transferência dos alunos. A prefeitura recorreu e o processo segue tramitando.
Histórias de vínculos perdidos. Pessoas que vivem com muito pouco e sobrevivem à margem da dignidade. O TVE Repórter deste domingo, 10 da noite, será sobre moradores de rua. O programa é reapresentado nas quartas, também às 10 da noite. Você vai conhecer a história de Loreni Alves da Silva. Ele mora debaixo de uma das principais elevadas de acesso a Porto Alegre, na Avenida da Legalidade. Eu com 6 anos, perdi minha mãe, fiquei só com o pai. Não tinha família, era sozinho. Aí o pai queria que eu ficasse em casa, mas pai, qualquer cachorro velho qualquer toco de árvore quer mandar. Agora a mãe é uma só. O último censo da população adulta de rua, realizado em 2011, aponta que a maior parte das pessoas vive nesta situação há menos de 5 anos. 10% mora em praças ou sob marquises há mais de 20 anos. A renda média era de R$ 77,00 por mês por pessoa. Um erro que nós fazíamos quando nós começamos a estudar a pobreza há 10 anos é que nós perguntávamos o salário mensal das pessoas. E não era apenas uma dificuldade de cálculo que elas tinham para nos dizer o quanto elas ganhavam mensalmente. É que a vida delas não estava organizada num horizonte de tempo tão largo. Então a lógica da sobrevivência é uma lógica que desafia o entendimento de classes médias ou pessoas mais abastadas, porque ela significa isso que ela diz, é o sobreviver. Rotas clandestinas para ingresso de imigrantes, a busca por vistos humanitários, xenofobia e racismo. Assuntos do último episódio da série sobre imigração do TVE Repórter. Por lei, todo imigrante tem direito aos mesmos benefícios sociais dados aos brasileiros. Em maio, o governo federal anunciou que vai ampliar a concessão de vistos humanitários concedidos já em Porto Príncipe, para evitar que os haitianos sejam trazidos por rotas ilegais. Embora a quantidade de vistos humanitários tenha aumentado muito nos últimos anos, 80% dos haitianos ainda chegam por rotas clandestinas, que passam pelo Equador e Peru. Estados e municípios também reclamam da falta de articulação e de recursos. Não existia comunicação com os estados e esses encaminhamentos, então, sobrecarregavam os estados. Agora a comunicação melhorou, mas os estados e municípios ainda não têm recurso do governo federal. Então, o governo federal tem que fazer uma profunda reflexão e construir com responsabilidade essa política de imigração em respeito aos imigrantes. Um posto de gasolina como este ficou conhecido por um episódio de discriminação contra os trabalhadores estrangeiros. Em junho deste ano, um vídeo correu às redes sociais e levantou o debate sobre xenofobia, ou seja, o ódio contra quem vem de fora. O vídeo foi feito em um posto de gasolina de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. O gerente de vendas, Daniel Barbosa, acusa o frentista haitiano de tirar postos de trabalho dos brasileiros. Você está empregado aqui no Brasil? Tá, né? Você sabe quantos mil brasileiros perderam o emprego mês passado? Você é um cara de sorte, irmão. Você sentiu alguma discriminação aqui por ser haitiano? Preconceito? Eu olho na televisão, sou uma haitiana. É uma militar que tá falar mal com um haitiano, não gostava. Eu não me sentia ali. Horrível aquilo, né? Aham. O vídeo teve cerca de 35 mil visualizações e muitos comentários criticando a postura do autor. Mas mostra o quanto o pensamento preconceituoso ainda existe. A ofensa em função da origem nacional é crime. Tem um artigo expresso, Angélica, um artigo expresso na lei da imigração, repudiando o racismo e a xenofobia. Isto passa a ser crime, né? Isso passa a ser motivo de instauração de processo, de ação da polícia, né? E do Ministério Público e de criminalização a quem demonstrar qualquer gesto, como atualmente a quem demonstra um gesto de racismo contra negros, que tem dado rumorosos processos. Em relação aos migrantes que estão chegando aqui, vai acontecer a mesma coisa. Então, que se cuidem aqueles que não respeitarem os migrantes que estão por aí.
Alix é um bem-sucedido engenheiro. Veio do Haiti há 10 anos e agora ajuda os que estão chegando. Para ele, o preconceito não é apenas pela origem do imigrante. Se tu for ver a quantidade de imigrantes que tem no Brasil, é muito mais do que o brasileiro imagina que tenha. Claro, os imigrantes pretos, os imigrantes negros chamam mais atenção. Por quê? Porque são negros. O brasileiro tem preconceito contra o preto brasileiro também. Ele não vai me tratar mal porque eu sou um preto haitiano. O cara que é racista, que é xenofóbico, que tem preconceito, ele não vai ter preconceito só com os imigrantes pretos. Já para estes colombianos que vivem em Porto Alegre, o preconceito não existe. Qualquer pessoa que morou no estrangeiro sabe que às vezes fazem uma piada para os estrangeiros, mas é normal. Nunca senti, na verdade, xenofobia. Tem uma discriminação por vir da Colômbia, por ser de outro país? Não, nenhuma. Cheguei no carnaval do ano passado, então foi muito brasileiro, mas aí a gente fica em conta que o Brasil é muito mais diverso, tipo, o Brasil é mais do que samba, mais do que praia, tem muitas coisas mais. Isso é muito bom para nós, tipo, abre a perspectiva do Brasil. Em meio ao que foi construído pelos brasileiros, eles lançam o próprio olhar. Se juntam a nós para trabalhar, estudar e produzir. Tiveram coragem de partir de longe para ajudar o país que os recebeu. Agora contam com a nossa coragem para acolher quem vem de fora. Mas, às vezes, esse xenofobismo, a gente esquece que a gente é fruto de uma imigração. O que estamos buscando é um país que nos dá oportunidade. Porque nós, haitianos, buscamos donde que queremos, que ajuda, então que há trabalho, que há facilitação e pessoas que aceitam seus tratamentos. Então, como uno está buscando onde há coração bueno, que seja aqui em Brasil, uno busca caminho com onde é exatamente, isso é isso. Aqui, pessoalmente, o Brasil apresentou muita coisa, muita tranquilidade ali no Brasil. Sim, aqui, como em inglês está falando, Brasil é wonderful country. I can say, yeah. Céu com poucas nuvens nesta sexta-feira em Uruguaiana, na fronteira oeste. O dia vai ser de grande variação térmica, mínima de 9 e máxima de 24 graus. Faz 24 graus também em São Borja. O tempo fica parcialmente nublado. Assim como em Alegrete, a máxima chega aos 23. Assista depois do intervalo. Gaúchos entram em campo neste final de semana no Campeonato Brasileiro da Série C. E também, com apoio da TVE, Prefeitura de Porto Alegre firma acordo com empresas para incentivar produção audiovisual na cidade. O sol aparece entre nuvens nesta sexta-feira em Bagé, na região da Campanha. As temperaturas se mantêm amenas, faz 21 graus. Pelotas vai ter aberturas de sol entre períodos de céu nublado, máxima de 20. Rio Grande também vai ter termômetros na marca dos 20 graus na tarde de hoje. Agora esporte aqui no Canal Aberto. Neste domingo tem início os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul em 94 municípios. As primeiras disputas serão realizadas em Campo Bom, Guaíba, Horizontina e São José do Ouro. Destacamos agora o Campeonato Paradesportivo do Estado e os jogos dos times gaúchos pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol.
O Juventude joga neste sábado às 16h contra o Madureira no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude precisa da vitória para entrar no G4. No domingo, às 11h no estádio do Café, o time da casa, o Londrina, joga contra o Brasil de Pelotas. Os dois times dividem a liderança junto com o Tupi, todos com 24 pontos ganhos. E no domingo, às 16h no Estádio Centenário, o Caxias precisa desesperadamente da vitória contra o Guaratinguetá para ainda ter chances de fugir do rebaixamento. E inicia hoje em Passo Fundo o Campeonato Paradesportivo Estudantil do Rio Grande do Sul. O Paracergues 2015 será realizado hoje e amanhã em Passo Fundo e irá reunir 177 paratletas, técnicos e dirigentes de 30 instituições de 19 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Nós conversamos agora com Leonardo Lamáquia, presidente da Associação Gaúcha de Cavalo Árabe. A raça é um dos destaques nas provas de equinos na Expo Inter, que começa neste final de semana. Boa tarde, tudo bom, Leonardo? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde aos telespectadores da TVE. É uma satisfação estar aqui. Associação Gaúcha do Cavalo Árabe, que eu não canso de repetir, há 40 anos tem atividades ininterruptas, portanto, antes mesmo do início da Expo Inter, estamos na 38ª Expo Inter, o cavalo árabe gaúcho já mostrava a sua beleza, a sua força e a sua funcionalidade. E neste ano não será diferente, na 38ª Expo Inter, nós teremos uma prova por dia, é importante destacar para os telespectadores da TVE, convidá-los já a aproveitar aqui o espaço, que vão ao Parque Assis Brasil em Esteio. Nós iniciamos amanhã, no sábado, as nossas provas. Amanhã teremos uma prova inédita, que é o Jogo do Pato. É um jogo muito conhecido na Argentina e no Uruguai, um jogo, uma paixão nacional na Argentina, e nós vamos tentar, então, pela primeira vez, realizar essa prova na pista PP1 amanhã, no sábado. As provas realizadas na Expo Inter são as finais das provas ao longo do ano, é isso mesmo? Perfeito. Nós temos um campeonato que se chama Domados do Pampa, ele é realizado ao longo do ano, fases classificatórias, e as finais são na Expo Inter em Esteio. Esta prova, que fiz referência do Jogo do Pato, não está dentro das provas do campeonato, é uma prova extra. Assim como nós temos também no domingo final, aproveito também para fazer o convite, é uma prova que o público gosta muito, é a prova carro-cavalo, onde nós temos ali na pista 1415, uma pista redonda, uma das principais pistas do parque, uma pista montada dentro da estrutura, onde o conjunto cavaleiro e cavalo tem que cumprir um número certo de obstáculos, e depois o cavaleiro desmonta do cavalo, entra na caminhonete, e com o motorista cumprem também uma série de obstáculos com a caminhonete. Quem fizer o menor tempo, na soma do percurso a cavalo e o percurso com a caminhonete, é o vencedor. Essa é uma prova que tem sido um sucesso e chama muito o público no domingo final, 11 horas da manhã, na pista 1415, no Parque de Esteio. Também tem provas em famílias, não é mesmo? Essa é um exemplo de uma prova que normalmente a filha está montada a cavalo, ou o filho montado a cavalo, o pai vai na caminhonete, o marido e a esposa. Já tivemos casais campeões, então é uma prova que, além de tudo, como tu bem lembraste, integra a família do cavalo árabe, e essa também é uma marca nossa, porque o Campeonato Domados do Pampa tem diversas categorias, da infantil até a profissional. Então nós temos famílias que o filho monta na categoria infantil, a mãe na amadora e o pai na profissional, por exemplo. Ok, então nós estaremos lá, né, na Expo Inter, acompanhando então essas provas e também fazendo a cobertura completa do evento. Muito obrigada, Leonardo Lamáquia, pela presença aqui no Canal Aberto. Eu que agradeço, desejo uma boa tarde e reitero o convite para todos os telespectadores da TVE que vão ao Parque Assis Brasil e prestigiem o cavalo árabe gaúcho.
meses, o músico Ed Mota iria se apresentar em Porto Alegre. Mas uma semana antes do show, o sobrinho de Tim Maia se envolveu em uma polêmica nas redes sociais ao criticar o público brasileiro que ia em suas apresentações no exterior. Com a repercussão negativa, ele decidiu cancelar a sua vinda à capital gaúcha. Mas ele remarcou o show e se apresenta hoje em Porto Alegre. E quem nos traz mais detalhes é a jornalista da FM Cultura, Nara Sarmento. E a pergunta que a gente tem que fazer, não é, Nara? Será que ele vai tocar Manuel nesse show? Boa tarde. Oi, boa tarde, Lívia. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? No que diz respeito ao nosso velho conhecido em polêmicas, Ed Mota, né? Aliás, isso deve estar um pouco no DNA dele, né? Por ser sobrinho do Tim Maia, enfim, pode ser uma das explicações. Bom, o fato é que sim, ele vai tocar Manuel. Ele vai tocar Manuel, ele vai tocar covers clássicos, enfim, vai ser um repertório absolutamente aberto, animado, né, para agradar todo mundo, ao contrário daquela polêmica aí, a qual tu te referias aí no início do nosso papo, que foi criada naquele momento, lá em abril, no início de abril, quando ele começou a divulgar. Ele é muito presente nas redes sociais, né? Claro, um instrumento de trabalho para qualquer artista. E ele começou a anunciar a sua turnê europeia, uma extensa turnê por vários países da Europa. Nesse momento, ele resolveu dar um toque, digamos que fez um alerta, né? Que ele não gostaria, não foi assim tão, na verdade não foi tão politicamente correto, né? Porque a maneira como ele se manifestou. Eu não vou falar português. Eu não vou tocar as confirmadas, aspas, né? E já aviso que vai ser para uma plateia, para um público estrangeiro. Só para vocês terem uma ideia, que eu copiei, fiz uma compilação aqui do que ele falou, né? Nas palavras deles. Aqui. Preciso me comunicar de forma que todos compreendam o inglês. É a língua universal. Então, pelo amor de Deus, não me venham com aquele grupo de brazucas, né, berrando Manuel, porque não tem. Outra pérola que ele lançou aqui. Eu não gosto porque vai uma turma mais simplória quando eu faço show fora do Brasil, qualquer artista, né, que nunca me ouviu no Brasil e resolve aparecer nos shows para matar a saudade do Brasil. Público de sertanejo e axé que vem beber cerveja barata com relógio branco e que grita nome de time. Esse é o público que eu não gostaria que estivesse, né? Isso eu gostaria, sou eu aqui tentando ser um pouco mais educada, né? E ele faz uma crítica ao consumo do mercado fonográfico no Brasil, né? Dizendo que os brasileiros estão consumindo soda cáustica sonora. Isso é muito bom, né? E pulando igual bicho atrás de um trio elétrico. Bom, isso causou aí um rebuliço, né? As pessoas ficaram revoltadas, alguns revoltados e alguns apoiando a causa do Ed Mota, enfim, defendendo o direito do artista de preservar, de escolher o seu repertório, de escolher o seu repertório como uma base, né, de um espetáculo, de uma turnê, enfim. O João Gordo, por exemplo, do Ratos de Porão, veio em defesa do Ed Mota. O fato é que ele mesmo reconheceu, né, recentemente, que ele não se arrepende do que diz. Ele mantém essa opinião, mas que falou de uma forma um tanto quanto áspera, né, grosseira, enfim. Hoje, por exemplo, nesse show que ele vai fazer hoje, ele diz que tudo isso passou, que é uma bela de uma celebração. Ele vai tocar piano, né? O show solo, ele toca piano, ele é um multi-instrumentista, ele toca piano, toca guitarra com uma coleção de pedais lá da década de 1970. E sim, vai tocar todas essas músicas aí que o público, que o consagraram, né? Como artista de fato. Então, hoje à noite, quem quiser conferir essa etapa do Ed Mota, ele vai estar se apresentando hoje à noite às 8, atenção para o horário, 8 horas, no Bar Opinião. Os ingressos custam entre R$ 65 e R$ 120. E vai ter Manuel, sim, Lívia. Então tá. Tá aí, então, quem quiser conferir as clássicas, né, apesar da polêmica, pode ir lá hoje à noite. Obrigada, Nara. Boa tarde. Boa tarde. E a Prefeitura de Porto Alegre assinou ontem um termo de cooperação técnica com empresas do setor audiovisual que terá o apoio institucional da TVE.
O acordo foi assinado durante seminário de estruturação da Porto Alegre Film Commission. A ideia é transformar a capital gaúcha em cenário de filmes, publicidade, séries e telenovelas, gerando mídia espontânea e atraindo turistas para a cidade. E o que a cidade ganha com isso? Primeiro, visibilidade da sua marca, né, do seu espaço. Em segundo, alimenta essa indústria local e de profissionais, enfim, de produtoras, toda essa cadeia envolvida e acaba alimentando a cadeia de turismo, naturalmente, aportando um dinheiro novo, né, que vem junto com essas produções para dentro da cidade. Aqui no estado, municípios como Garibaldi e Bento Gonçalves, na Serra, já atuam de maneira semelhante. As grandes cidades como Nova York, Amsterdã, já filmei em Viena, os Film Commission, por exemplo, são fundamentais. Você já chega, tem um apoio total deles, eles abrem as portas da cidade, são, digamos assim, o primeiro veículo para você realmente conseguir as autorizações, enfim, é fundamental. Acho que a gente tem que olhar para frente, olhar o futuro. O Canal Aberto volta na segunda-feira, ao 12h30. Entre outros assuntos, vamos falar sobre o mal de Parkinson. E saiba mais sobre a união estável poliafetiva. Bom final de semana. Bom final de semana e até segunda. Tem espaço na van. Se arruma, aqui que tá bom. Aqui tá 10. Se arruma, tem espaço na van. Tem espaço na van. Pega o trem.